Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de aprendermos, de recebermos esses ensinamentos da noite, para que possamos refletir e melhorarmos os nossos sentimentos, as nossas ações, pedindo a Deus que ampare a todos nós, a todos os necessitados do corpo e da alma, por todos aqueles que se encontram em desarmonia, pelos doentes, por todos aqueles que se encontram desanimados, com problemas na vida, que possam resolver esses problemas, superá-los, que sejam tirados os ensinamentos de cada dificuldade, Pai. Que a sua assistência chegue ao nosso planeta, iluminando os nossos passos, guiando cada um de nós no caminho do bem, no caminho da caridade. Possamos olhar sempre os exemplos de Jesus e segui-los na nossa vida, tentando copiá-los, tentando interiorizá-los nos nossos sentimentos. Graças te damos, que assim seja. Nós vamos ver hoje o livro O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É o item 173 da afeição. É perguntado assim para o Emmanuel: como devemos entender a simpatia e a antipatia? Resposta: a simpatia ou a antipatia têm as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito, desde o passado, delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então ele começa dizendo, que as raízes, que esse sentimento de antipatia ou de simpatia são provenientes, eles vêm das raízes profundas do espírito, dos sentimentos que trazemos interiorizados em nós, e que, de modo geral, atestam uma renovação das sensações, quer dizer, ele tem que ser renovado, ele pode até ser sentido novamente, mas para que haja ali a renovação, o pretérito delituoso que ele diz, que nós todos trazemos um pretérito, um passado ali com dificuldades que trazemos, que tivemos no passado com esses mesmos espíritos, e que ao reencontrá-los numa nova encarnação, brotam esses sentimentos de antipatia, de simpatia, às vezes, mas isso proveniente do nosso passado. Que o coração, o sentimento, na verdade, teremos que exercer um trabalho de reconstrução da fraternidade. É a fraternidade que vai mudar esse sentimento. Aí é feita outra pergunta para ele, poderemos obter uma definição da amizade? Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é, sempre,
o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Vejam que ele, em sequência dos sentimentos de simpatia ou de antipatia, ele fala da amizade, né? Que a amizade é o que vai quebrar ou dar continuidade ao sentimento da simpatia, a amizade sincera. A amizade sincera dentro da família, a amizade sincera dentro da sociedade, dentro do ambiente ali de trabalho, dentro do nosso círculo de convívio social. Esse sentimento de amizade sincera é o que demonstra a condição do espírito. Não aquelas amizades que numa primeira dificuldade já se perde, já se afastam, já se desligam. Isso não é amizade sincera, né? A amizade sincera pode ser, por exemplo, de um casal, de um pai de um filho, né? De uma mãe de um filho, de uma mãe de uma filha, de irmãos. O amor que une a família é conquistado através da amizade. Então, se dentro de um relacionamento, qualquer que seja, se não houver uma amizade sincera que leve a uma confiança, né? Uma confiança ali no ser, no que está próximo de nós, isso não é uma amizade sincera. Então, a amizade ela é também constituída pelo relacionamento amoroso, né? Pela afeição, do amor entre os espíritos, ali a conquista já desse relacionamento, dessa confiança. Essa é a amizade sincera que ele fala, que que a Terra é o oásis, né? Que podemos ter ali um oásis desse reencontro. O que é um oásis, né? O oásis é aquele local no deserto onde existe a água, onde existe ali a vida, né? Em meio a tanta seca, né? Tanta areia, tantas coisas ali difíceis, existe ali um oásis com uma vida da natureza ali, a vida natural existindo. É por isso que ele fala que devemos transformar a nossa amizade em um oásis para aquele que a recebe. Isso significa o quê? Ter ali a confiança, ter a certeza de que aquele espírito que está do nosso lado é o nosso amigo verdadeiro. Podemos confiar neles, né? Podemos ter a segurança de ter a confiança desse irmão. Aí ele fala da família na questão seguinte. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra, né? Vejam que os temas aqui têm uma sequência, né? Uma lógica de raciocínio, uma sequência de raciocínio para podermos entender um pouco mais. Então ele pergunta se a constituição da família é organizada no plano espiritual antes de virmos para a Terra, antes da reencarnação. Aí ele responde assim, o Emmanuel responde, olha, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva, de fraternidade real e definitiva.
Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Então ele começa dizendo que a família é constituída, né? A família constituída no plano espiritual, chegamos aqui na encarnação trazendo o amor, se houver, né? E os ódios também, as perseguições do passado, as lutas difíceis do passado, trazemos para poder superá-las, para poder cumpri-las aqui na encarnação, purificá-las, né? E esses sentimentos são, no transcorrer da vida, eles vão aparecendo no nosso dia a dia, no nosso caminho. E aí voltamos lá na questão da amizade, né? Se houver uma amizade sincera com relação ao nosso próximo, aquele que está dentro da nossa família, mesmo que surjam essas dificuldades, esses sentimentos difíceis aí no decorrer da nossa vida, eles são superados por essas amizades, por essas afeições. E é por isso que temos que lutar para tê-las, para que possamos construir o mais solidamente possível essas amizades e até que se transformem em amor verdadeiro, porque quando existir o amor verdadeiro, os percalços da vida não vão abalar o relacionamento, não vão dificultar ali a reconciliação entre os espíritos. Eles, pelo contrário, eles vão ajudar, né? E muito a cumprir ali as provas e continuar ali a amizade sendo fortalecida também no caminho. Então, são purificadas as afeições, como ele fala aqui, acima dos laços do sangue. Quer dizer, além do laço familiar, do sangue, as afeições de espírito para espírito, né? Vai sendo ali purificada e perpetuada ao infinito, né? Olha só, a amizade sincera, ela vai permanecer ao infinito. Que coisa linda, né? Que bom que quando realmente conquistarmos isso e sabermos que aquilo vai perdurar infinitamente. Lutarmos para conquistar essas amizades, né? Não fazer inimigos, não criarmos intrigas, não criarmos problemas, seria o ideal para a nossa vida. Possamos compreender essas lições e cultivá-las no nosso íntimo, no nosso coração. Possamos ter uma boa semana, ficarmos em paz. Uma boa noite a todos vocês. Nessa noite falaremos sobre um assunto que foi muito bem analisado por Kardec e que se encontra no capítulo 11 do livro O Céu e o Inferno, e que vai falar da proibição de evocar os mortos.
Então, nós vamos encontrar essa reprovação registrada em Levítico e Deuteronômio, portanto, no Antigo Testamento. Então, eu vou fazer a leitura aqui de Levítico, capítulo 19, versículo 31, só para nós termos uma ideia mais exata dessa proibição. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar os mágicos, e não consulteis os adivinhos para não vos contaminardes ao vos dirigir a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, por que essa proibição? Quais foram os motivos dela acontecer? Vamos então nos reportar aos motivos que causaram essa proibição de Moisés. Precisamos entender primeiro o contexto. Moisés, o legislador hebreu, desejava que seu povo rompesse com todos os costumes trazidos do Egito, que era a utilização de forma abusiva das evocações aos espíritos. Por motivos políticos, Moisés quis que seu povo tivesse aversão a esses costumes praticados pelo povo do Egito e também de muitas outras nações estrangeiras, afirmando que as evocações eram reprovadas pelo próprio Deus. Na verdade, o móvel dessas evocações na época tinham um caráter de adivinhação e geravam sempre um comércio. Não eram sérias, não tinham o objetivo de afeição ou de piedade pelos mortos. O móvel era a adivinhação, a curiosidade, a superstição, o charlatanismo. Moisés, então, tinha razão de proibir essas práticas, dizendo ao povo que Deus as achava abomináveis. Mas vamos agora nos remontar à terceira revelação, ocorrida no século XIX, em que uma turba de espíritos superiores desceu à Terra, sob a supervisão do Espírito da Verdade, e ditou, através de diversos médiuns, na época, toda uma nova forma de conduta para a humanidade, que era o Consolador já prometido por Jesus e que iria nortear a humanidade para a verdade e estaria também conosco para sempre. Então foi Kardec o escolhido para codificar a doutrina dos Espíritos anunciada por Jesus. E tudo isso, essas vozes vindas do céu, vieram rechaçar a proibição de Moisés e trazer a verdadeira explicação das parábolas de Jesus. A partir daí, passamos a compreender aquelas parábolas de uma forma mais racional. Mas o que nós temos que saber é que existem diversas categorias de espíritos encarnados e desencarnados. Portanto, cuidado com essas comunicações. Elas jamais poderão ter um objetivo vulgar, pois os espíritos sérios e superiores só responderão a perguntas úteis que irão contribuir para a instrução da humanidade. Eles sempre se afastarão quando o móvel da pergunta for o interesse ou for a curiosidade. E no livro dos médiuns, que é um guia prático da mediunidade e faz parte das obras básicas, o capítulo 26 vai ser dedicado às perguntas que se podem fazer aos espíritos. Vamos passar agora a algumas dessas perguntas, lembrando que é a natureza dessas questões que vai provocar uma resposta certa ou errada. Os espíritos sérios se interessam pelo nosso esclarecimento espiritual e se afastam quando o móvel for curiosidade ou passatempo. E quando eles se afastam,
Não tenham dúvida, tomam o seu lugar espíritos brincalhões, zombeteiros e vaidosos. Nós nunca, questionando, ficaremos sem uma resposta. A busca séria e o estudo atraem esses espíritos sérios por uma questão de sintonia. Por aí, nós vamos compreender melhor a proibição de Moisés, porque os questionamentos não eram sérios, não eram baseados em estudos. Aqueles questionamentos eram baseados em curiosidades, brincadeiras, e visavam apenas o comércio e a exploração da mediunidade. Vamos agora a algumas perguntas existentes nesse capítulo. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes fazemos? E a resposta: depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Não dão ouvidos a perguntas fúteis. Basta que uma pergunta seja séria para ter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Olha que importante. Quais as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? Todas as que são inúteis ou feitas por curiosidade e para experimentá-los. Então eles não respondem e se afastam. Há perguntas que desagradem aos espíritos imperfeitos? Somente aquelas que possam pôr-lhes à mostra a ignorância ou a mistificação quando estão procurando enganar. Fora disso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. E mais à frente, os espíritos podem nos desvendar o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. É esse um problema sobre o qual sempre insistis para obter respostas precisas. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistirdes numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos dito isso a todo instante. Mais à frente, são diversas perguntas, então nós vamos pegar algumas apenas. Os espíritos podem revelar-nos as existências passadas? Deus, às vezes, permite que elas sejam reveladas dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. E, nesse caso, quase sempre feitas espontaneamente, de maneira inteiramente imprevista. Mas nunca Deus as permite para satisfazer a vã curiosidade. Podemos ter alguma revelação sobre nossas existências futuras? Não. Tudo o que alguns espíritos vos disserem a respeito será simples traquinagem. E isso se compreende. Vossa futura existência não pode ser percebida antes, pois ela será o que ireis determinar por vós mesmos, segundo a vossa conduta na Terra e as resoluções posteriores como espírito. É lógico, vai entrar aqui o nosso livre-arbítrio. Quanto menos tiverdes de espiar, mais feliz ela será. Essa certeza nós temos que ter. Mas saber onde
como será essa existência ainda uma vez. Isso é impossível, salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para cumprir missão importante, porque então o seu roteiro é de alguma forma traçado com antecedência. Se uma pessoa deixa, ao morrer, seus negócios embrulhados, pode-se pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los? E pode-se ainda interrogá-lo sobre os haveres reais que deixou, caso não se saiba o total, ou seja isso do interesse da justiça? E a resposta: esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Julgais então que o espírito, feliz com a sua liberdade, virá de boa vontade retomar a cadeia e ocupar-se de coisas que não mais lhe concernem para satisfazer a cupidez dos herdeiros, talvez contentes com a sua morte, da qual esperam tirar proveito? Falais de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das punições que Deus reserva para a sua avidez dos bens terrenos. Além disso, os embaraços deixados às vezes pela morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida e nenhum espírito tem o poder de afastá-los, pois pertencem aos decretos de Deus. Podemos solicitar esclarecimentos aos espíritos sobre a situação do mundo espiritual? Sim, e eles respondem de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, não pela curiosidade. Os espíritos podem aconselhar sobre a saúde? A saúde é condição necessária para o trabalho que devemos executar na Terra, e por isso os espíritos se ocupam dela de boa vontade. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, nesse caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro que se manifeste. O sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos nas suas pesquisas? E a resposta: quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos incumbidos de lhe dirigir a marcha procuram o homem capaz de a levar a bom termo. Inspiram-lhe as ideias necessárias com o cuidado de lhe deixar todo o mérito, porque essas ideias ele terá de elaborar e pôr em execução. Assim acontece com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos respeitam cada homem na sua esfera própria. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário dos segredos de Deus, mas saberão tirar da obscuridade o homem capaz de realizar os seus desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou a ambição, por um caminho que não corresponda ao objetivo do Espiritismo e que resultaria para vós nas mais ridículas mistificações. Os espíritos podem indicar tesouros ocultos? Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os brincalhões muitas vezes indicam tesouros inexistentes, ou podem ainda indicar um lugar enquanto o tesouro se encontra em outro. E isso tem a sua utilidade, por mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém, essa pessoa as encontrará naturalmente e não de outra maneira.
qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições dos espíritos sobre os outros mundos? Isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a respeito como um ignorante o seria entre vós, no tocante aos países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que esses espíritos não podem resolver. Se são de boa fé, falam a respeito segundo as suas ideias pessoais. Se são levianos, divertem-se a vos dar descrições bizarras e fantásticas, tanto mais que esses espíritos, tão imaginosos na erraticidade como na terra, tiram da própria imaginação o relato de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não acrediteis na impossibilidade absoluta de obter alguns esclarecimentos sobre esses mundos. Os espíritos bons gostam mesmo de descrever aqueles que habitam, a fim de oferecer ensinamentos para vos melhorar e vos colocar no caminho que vos pode conduzir a eles. É uma maneira de concentrar as vossas ideias sobre o futuro e não vos deixar no vácuo. Em resumo, podemos observar que tudo é uma questão de sintonia. Se somos movidos por tentativa de esclarecimento sérias, teremos respostas sérias. Tudo vai depender do nosso caráter e o caráter dos espíritos que irão nos assistir. Somente um estudo metódico nos levará a uma assistência espiritual séria. E mesmo assim, o orar e vigiar deverá ser constante, porque todos nós poderemos cair em ciladas, preparadas para nos testar a humildade. E os espíritos superiores vão permitir que isso aconteça, para observar o nosso comportamento. Ele será vaidoso e nos tornaremos os donos da verdade? Ou procuraremos as opiniões de pessoas sérias para confrontar com as nossas ideias? Bom, podemos então perceber nesse capítulo o quanto as mistificações são possíveis ao orgulhoso e o quanto precisamos nos preparar para um intercâmbio sério. Lembrando, o item 9 do capítulo 20 do Livro dos Médiuns. O melhor médium é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Com muita esperança, cultivemos a cada dia o nosso aperfeiçoamento moral, para que sejamos dignos de tanto aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.